Eu tinha 45 segundos antes das colheres de sobremesa baterem na mesa e as balas acertarem o peito dele. Minha mão tremia o suficiente para borrar a tinta da caneta enquanto dobrava o recibo em 4. O papel parecia mais fino que lenço de papel, como se fosse se desfazer antes de chegar nele. Ao meu redor, o Gilded Lotus zumbia com a frequência baixa da riqueza, cristal contra porcelana, risada abafada, sussurro de seda nos bancos de couro. Lá fora, o vento de inverno de Chicago uivava contra as janelas do chão ao teto. Mas aqui dentro tudo era quente. Quente demais. Sufocante. Cheguei na mesa 1 como se estivesse indo para o meu próprio fuzilamento. Kang Min-jun sentava de costas para a parede de vidro, a cidade brilhando atrás dele como trono de luz. Parecia esculpido em mármore, mandíbula afiada, cabelo preto penteado para trás, terno Tom Ford caro o suficiente para pagar meu aluguel de 1 ano inteiro. A mão dele descansava na mesa, dedos batendo ritmo lento, predatório. Do lado dele, Carolina Costa se inclinava perto, sussurrando algo que fazia os lábios vermelhos dela curvarem num sorriso. Os brincos de diamante dela pegavam a luz da vela, jogando arco-íris quebrados na toalha branca. Ela parecia uma mulher apaixonada. Não era. 20 minutos atrás eu tinha ouvido ela mandar matar ele. A adega do Gilded Lotus não era bem uma adega, era um cofre climatizado no porão, tudo vidro e luz suave que fazia as garrafas brilharem como joia. Eu tinha descido para pegar um Barolo 2015 para a mesa 7. Passando entre fileiras de Bordeaux e Brunello, quando ouvi voz. Feminina, afiada, falando italiano. Congelei entre os Chianti e os Brunello, mão ainda na garrafa que ia pegar. Si, alavo uno? Vitino al vetro? Sim, ele tá na mesa 1, perto do vidro. Meu italiano era nível restaurante, o suficiente para saber quando alguém pedia panna cotta em vez de tiramisu. Mas pedi pedaço. Mesa 1, parede de vidro, alegria, outros, já, posição. Uno, ao dar, divino, alla quitina. Os outros já estão em posição. 1 no bar, 3 perto da cozinha. Depois ela mudou, voz caindo para algo que parecia russo, mais rápido e cortante, como se enrolasse arame farpado nas palavras. Eu devia ter me anunciado, tossido, avisado que estava ali como profissional. Em vez disso, fiquei parada, coração martelando, e ouvi. Ela voltou para o italiano. A garrafa na minha mão de repente pesou demais. Você vai ter tiro limpo assim que ele se acomodar. Meu ar prendeu. O ar da adega, climatizado exatamente a 13 graus, de repente pareceu ártico. Ela continuou naquela outra língua, algo duro e cheio de consoante que eu não entendia, mas o tom era inconfundível. Não era conversa, era confirmação. Contagem regressiva. Salto clicou no chão de pedra, indo para as escadas. Eu me encostei na prateleira de vinho, rezando para a sombra e as garrafas me esconderem. Pelo vão entre 1000 safras, vi um vislumbre dela. Alta, elegante, vestido branco que parecia custar mais que minha faculdade de enfermagem. Cabelo duro preso e brinco de diamante pegando luz. Carolina Costa. A mulher que agora sentava na mesa 1, fazendo o papel de noiva apaixonado para o homem que tinha acabado de mandar matar. Ela sumiu escada acima, perfumificando, algo caro e floral que agora cheirava a arranjo de enterro. Eu fiquei parada 10 segundos, 15, 20, esperando minhas pernas lembrarem como andar. Quando finalmente subi de volta para o salão principal, Barolo esquecido. Meu cérebro corria pelo que tinha ouvido. Mesa 1, perto do vidro. 1 no bar. 3 perto da cozinha. Tiro limpo. Voltei para o salão e tudo encaixou com clareza horrorosa. Mesa 1, canto, Kang Min-jun e Carolina Costa, o casal poderoso mais badalado de Chicago. Ele era máfia coreana. Todo mundo sabia mesmo que ninguém falasse alto. Ela era a realeza da máfia italiana.
O noivasdo deles era notícia de coluna social há meses. Assassinato disfarçado de romance. Ou talvez só assassinato disfarçado de tudo. Varri o restaurante com o olho novo. Minha bandeja apertada contra o peito como escudo. Um homem no bar, uns 30 e poucos anos, terno duro, tomando um uísque que não tinha bebido em 20 minutos. Não estava vendo o jogo de basquete na tela. Estava vigiando a mesa 1. 3 homens perto da entrada da cozinha. Estavam ali há 15 minutos. Menu aberto, mas nunca pediram nada. 2 de costas para a parede. O terceiro com a mão dentro do paletó. Meu coração deu um soco tão forte nas costas que eu achei que ia quebrar um osso. Olhei de volta para a mesa 1, para o Kang Min-jun rindo de algo que Carolina disse, completamente ignorante que a mulher que tocava o braço dele acabava de orquestrar a execução dele. Que em menos de 1 hora, quando chegar a sobremesa e todo mundo se distrair com o flambado, seja lá o que fosse o menu de hoje, 4 homens iam meter bala nele. Eu podia ir embora, bater ponto mais cedo, dizer que estava passando mal e deixar o que ia acontecer simplesmente acontecer. Homens como Kang Min-jun não apareciam no meu mundo por acidente. Tinha ganho inimigo? Talvez merecesse isso. Mas aí eu pensei no meu pai, deitado naquela cama de hospital no lado sul, ligado em máquina que apitava a vida dele em intervalo constante. Eu pensei em cada enfermeira que ficou até tarde para segurar a mão dele, cada médico que lutou por ele quando o seguro disse não. Eu pensei em misericórdia, não merecida e dada de graça. Eu pensei, não posso simplesmente deixar alguém morrer. Então peguei recibo do avental, cliquei a caneta e escrevi 7 palavras que ou salvar a vida dele ou acabar com a minha. Meu reflexo nos copos de vinho parecia fantasma pálido quando eu ia para a mesa 1. Cada passo parecia andar na água, tempo esticando e encolhendo. Eu estava hiperconsciente de tudo. O arranhar do poliéster na pele, o rangir do meu chapéu no mármore, o jeito que a risada da Carolina soava como vidro quebrando. Se alguém fedite, senhor. Minha voz saiu firme, profissional, como se eu não tivesse acabado de ouvir um plano de assassinato, como se minhas mãos não tivessem tremendo. Coloquei o copo de cristal na toalha branca certinho e preciso. O uísque pegou a luz da vela brilhando âmbar. E aí, fiz a coisa que todo garçom é treinado para nunca fazer. Eu toquei nele. Meu polegar pressionou o dorso da mão dele quando eu deslizei o recibo dobrado do porta-copos. O contato durou talvez meio segundo. Uma violação de toda a regra, toda a fronteira entre o mundo dele e o meu. Os olhos do Kang Min-jun dispararam para os meus. Eram mais escuros do que eu esperava. Não frios, mas calculistas. Do tipo que via através da pele e osso direto para a intenção. O olhar dele segurou o meu por um segundo a mais e senti algo mudar no meu peito. Não atração, mas reconhecimento. Como olhar nos olhos de animal selvagem que podia tanto te deixar passar quanto te despedaçar. Leia, articulei sem som. Por favor. Os dedos dele se fecharam em volta do recibo, palma cobrindo completamente. Algum problema com o serviço, querido? A voz da Carolina cortou o momento, doce e venenosa. A expressão do Min-jun não mudou. Ele ergueu o copo, tomou gole lento de uísque e com a outra mão desdobrou o bilhete debaixo da mesa onde Carolina não podia ver. Fiquei parada ali, bandeja apertada contra o peito, olhando o rosto dele atrás de qualquer reação. Nada, nenhum piscar, nenhum estremecer, só aqueles olhos escuros percorrendo as 7 palavras. Sua noiva te vendeu. Estão em posição. Aí a mandíbula dele travou, imperceptível a não ser que você estivesse procurando. O menor sinal que ele sabia. Min-jun pousou o copo com um tilintar suave que de algum jeito cortou o barulho ambiente do restaurante. Quando falou, a voz era suave, controlada, o tipo de calma que vem antes da violência. Quero fazer um brinde.
Carolina piscou. O sorriso dela vacilou. Ainda nem pedimos sobremesa? Agora. Ele fez gesto para mim sem desviar o olhar dela. Outro copo para minha noiva. O mesmo. Hesitei, olhando entre os dois. O rosto perfeitamente maquiado da Carolina mostrou a primeira rachadura. Aperto em volta dos olhos, rigidez na postura. Já tenho vinho, Min. Disse ela, voz leve, mas tensa. Então vai tomar uísque também. Não era pedido. Voltei para o bar no piloto automático. Servi o segundo Glenfiddich com mãos tremendo e voltei. O restaurante continuava ao nosso redor. Risada, conversa, jazz suave tocando nos alto-falantes escondido, completamente alheio que a mesa 1 era uma bomba esperando explodir. Pousei o copo na frente da Carolina. As unhas vermelhas dela brilharam quando estendeu a mão, mas a mão do Min-jun disparou, agarrando o pulso. Vamos trocar, disse ele suave. Quero beber do teu copo, e você bebe do meu. A temperatura na mesa caiu 10 graus. A risada da Carolina saiu forçada. Isso é esquisito até pra você. É? Achei que casal apaixonado fazia coisa romântica assim. Compartilhar, confiar. Ele empurrou o copo dele pra ela, segurando o olhar dela. Ou tem motivo pra você não querer beber o que eu tava bebendo? O silêncio se esticou. Fiquei parada ali congelada, vendo o rosto da Carolina passar por emoção. Confusão, medo, fúria, antes de assentar em algo cuidadosamente vazio. Claro que não. Ela pegou o copo dele com mão que tremia de leve. A lealdade, disse Min-jun. A lealdade, ecoou ele pegando o vinho dela. Beberam. Nada aconteceu. O uísque não estava envenenado, mas a hesitação da Carolina tinha confirmado tudo. Min-jun pousou o copo e olhou direto para mim. Olhou de verdade pela primeira vez, lendo o crachá, meu rosto, o medo que eu não conseguia esconder totalmente. Nia Drinks, leu ele devagar, o sotaque transformando meu nome em algo estrangeiro e perigoso. Me diz, Nia, você acredita em destino? Minha garganta fechou. Eu não tenho certeza, senhor. Eu também não acreditava. Ele recostou no banco, um braço jogado casualmente no encosto, até 45 segundos atrás. O rosto da Carolina ficou branco. E foi aí que eu percebi que eu tinha acabado de começar uma guerra. Bem-vindos de volta, meus corações ferozes e sonhadores da meia-noite. Antes de mergulharmos, certifique-se de estar inscrita. Aperte o like e me conte de onde você está assistindo. Adoro ver nossa família de romance sombrio se espalhar por cidades, países e fusos horários. Cada clique, cada comentário, cada pedacinho de amor que vocês deixam aqui ajuda a gente a continuar desvendando essas histórias de amor perigoso e traição de alto risco juntas. Então, ache teu cantinho quieto, apague a luz e se prepara. Vamos começar. O restaurante continuou a sinfonia cara ao nosso redor. O arranhar delicado de prata contra a porcelana, conversa abafada sobre ações e casa de somar, quartetos de jazz no canto tocando algo lento e melancólico. Mas na mesa 1, o tempo tinha congelado. As unhas vermelhas da Carolina brilhavam contra a toalha branca quando ela estendeu a mão para o copo de vinho, movimento de repente mecânico. Min-jun sentava perfeitamente imóvel, predador avaliando para que lado a presa ia correr. Nia, disse meu nome de novo, saboreando cada sílaba como se aprendesse língua nova. Há quanto tempo você trabalha aqui? Minha garganta secou. 8 meses, senhor. E nesses 8 meses, quantas tentativas de assassinato você testemunhou? A pergunta caiu como um tapa. A risada da Carolina saiu alta demais, forçada demais. Min, querido, você tá assustando a coitada. Ela provavelmente só viu alguém suspeito e ficou nervosa. Foi isso que aconteceu, Nia? Ele nunca tirou os olhos dos meus. Eram obsidiana na luz da candela, antigo e sem fundo. Eu não conseguia falar, não conseguia me mover. O recibo estava ainda na mão dele. Minha letra escura contra o papel branco.
7 palavras que tinham acabado de pintar um alvo nas minhas costas. Um movimento sutil percorreu o restaurante. Um dos homens perto da entrada da cozinha se levantou, mão deslizando dentro do paletó. No bar, o homem com o uísque intocado virou o corpo levemente, buscando o ângulo melhor da nossa mesa. Min-jun viu também. Viu o cálculo passar rápido no rosto dele, frio, instantâneo, letal. Acho que... Ele suave, levantando em um movimento fluido. A gente devia discutir isso em um lugar mais privado. A mão da Carolina disparou, agarrando o pulso. Ainda nem pedimos sobremesa. Perdi o apetite. Ele se soltou do aperto dela com precisão cirúrgica. Depois virou para mim e a expressão dele mudou para algo que gelou meu sangue. Fúria, nojo, máscara de cliente bravo para destruir a noite de alguém. A mão dele fechou no meu braço superior como um torno. Você, sibilou alto o suficiente para as mesas perto ouvirem. Derrubou o uísque no interno de $12.000. Eu não tinha. Minha bandeja estava vazia. Mas a mentira cristalizou na hora, dando motivo para ele me arrastar, me tirar da mesa sem levantar um alarme imediato. Desculpa, senhor. Desculpa mesmo. Desculpa, não paga a alfaiataria sob medida. Ele me puxou para frente e eu tropecei, quadril batendo na borda da mesa. A violência no aperto dele era real o suficiente para eu fazer um arfá. Teatral o suficiente para os outros clientes desviarem um olhar de vergonha alheia. Ele me arrastou para a entrada da cozinha, andando rápido. Atrás de nós ouvi a voz da Carolina, a chapada de pânico. O cheiro de alho queimado e molho de trufa bateu como parede quando Min-jun me empurrou pela porta de serviço. Os cozinheiros congelaram por meio segundo, facas no ar, panelas chiando, antes de desviarem o olhar. Ninguém aqui era burro o suficiente para perguntar por que o chefe da máfia coreana estava arrastando uma garçonete negra pelo braço. Ele não diminuiu o passo. Passamos pelo corredor estreito de inox, passando por freezers e prateleiras de especiaria, até chegar numa porta de aço sem placa, privado. Min-jun abriu com um ombro, me jogou lá dentro e bateu a porta atrás de nós. Era depósito de produtos secos. Sacos de arroz de 25 quilos empilhados até o teto, caixas de macarrão artesanal, cheiro forte de alho em pó e pimenta preta. A única luz vinha de lâmpada vermelha de saída de emergência, pintando tudo de sangue. Ele me soltou tão de repente que tropecei contra uma pilha de farinha. O recibo ainda estava na mão dele, agora amassado. Fala, disse ele, voz baixa. Mas o tipo de baixa que faz o ar vibrar. Tudo, agora. Engoli em seco. Minha garganta parecia lixa. 20 minutos atrás, na adega, Carolina falando italiano e russo. Mesa 1, perto do vidro, tiro limpo quando você se acomodar. 1 no bar, 3 perto da cozinha. Eles iam esperar a sobremesa. Os olhos dele não piscaram. E você decidiu me avisar por quê? Porque meu pai está morrendo no hospital público do lado sul e as enfermeiras ainda seguram a mão dele mesmo sem eu poder pagar hora extra. Não sei se é o tipo de pessoa que deixa alguém morrer só porque não é problema meu. Silêncio. Ele me estudou como se estivesse decidindo se eu era louca ou suicida. Talvez as duas coisas. Depois deu um passo à frente. Tão perto que senti o calor do corpo dele apesar do terno frio. Nome completo: Nia Aisha Brooks. Idade: 26. Endereço: hesitei. Ele ergueu sobrancelha. Eu já sei onde você mora, Nia. Só tô vendo se você mente. Apartamento 3B, na 63 com King Drive. Ele assentiu uma vez, como se estivesse arquivando. Depois pegou o celular. Digitou rápido com o polegar. Mensagem enviada. Ele guardou o telefone. Meu pessoal vai tirar teu pai do hospital agora. Vão levar para a clínica particular minha. Equipe completa, 24 horas. Conta zerada. Eu pisquei. O quê? Disse do coração. Você salvou minha vida. Eu salvo dele. Justo. Antes que eu pudesse processar, a porta do depósito se abriu de novo.
Tahun entrou, arma na mão, rosto sério. Chefe, os 4 já estão neutralizados. 2 no banheiro, 1 no beco, 1 no carro. Carolina tá gritando no salão, dizendo que você enlouqueceu. Min-jun sorriu. Sorriu de verdade pela primeira vez. Era lindo e aterrorizante. Ótimo. Deixa ela gritar. Ele virou para mim. Você vem comigo agora. Eu tenho turno até meia-noite. Seu turno acabou. Ele estendeu a mão. Não era pedido. Era ordem. E eu, idiota que sou, coloquei minha mão na dele. Porque quando o homem mais perigoso de Chicago te oferece proteção em troca de uma vida que você salvou, você aceita. Mesmo sabendo que acabou de entrar num jogo onde não tem volta. Parte final. Cobertura do Hancock Building, 3h17 da manhã seguinte. A cidade dormia lá embaixo, 94 andares abaixo, luzes de Chicago reduzidas a um tapete de estrelas falsas. Aqui em cima, o silêncio era tão denso que dava para ouvir o sangue correndo nas minhas veias. Eu estava de pé no meio da sala de estar dele, ainda de uniforme preto do restaurante, pés descalços no mármore aquecido, segurando uma taça de uísque que não tinha coragem de beber. Kim Min-jun estava do outro lado do sofá. Camisa aberta, mangas dobradas, cicatrizes antigas visíveis sob a luz baixa. Ele me observava como se eu fosse um quebra-cabeça que ele ainda não tinha decidido montar ou quebrar. Seu pai está no quarto 1201 da minha clínica. Melhor quarto, melhor equipe. Já começou o tratamento experimental que o seguro dele nunca ia cobrir. Ele vai viver, Nia. Eu engoli um nó na garganta. Obrigada. Não parecia suficiente. Você não me deve nada. Continuou ele como se lesse meu pensamento. Eu pago dívida, sempre. Ele deu um passo à frente. Mas agora você tem uma escolha? Eu levantei o olhar. Que escolha? Porta 1? Ele apontou para o elevador privativo. Você sai agora? Dou um apartamento novo, conta bancária com 7 dígitos, documento limpo. Você e teu pai desaparecem. Ninguém nunca te encontra. Vida nova, segura, longe de tudo isso. Ele deu outro passo. Porta 2? A voz dele baixou. Ficou rouca. Você fica aqui, comigo, e eu te mostro o que acontece quando alguém salva a vida do diabo. O ar entre a gente ficou pesado, elétrico. Eu olhei para o elevador. Liberdade, segurança, esquecimento. Depois olhei para ele. Para o homem que tinha virado o mundo de cabeça para baixo em menos de 6 horas porque uma garçonete desconhecida decidiu não deixar ele morrer. E se eu escolher a porta 2, o que acontece comigo? O sorriso dele foi lento, perigoso, lindo. Eu viro minha. Ele chegou perto o suficiente para eu sentir o calor dele, o cheiro de uísque e arma recém-disparada. Não como propriedade, como rainha, minha igual, minha mulher. Eu mato por você, morro por você, construo um império novo com você do meu lado. Mas não tem volta atrás. Quando você entra no meu mundo, entra de corpo inteiro. Eu deixei a taça na mesa de centro. O cristal tilingou uma vez. Depois dei o último passo, eliminando o espaço entre a gente. Coloquei a mão no peito dele, bem em cima do coração que batia firme, rápido, vivo, por causa de 7 palavras no recibo amassado. Então me mostra. Mostra o que acontece quando alguém salva o diabo e decide ficar com ele. Os olhos dele escureceram. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, como se eu fosse um quebra-cabeça que se sentido sagrado e profano ao mesmo tempo. E me queisou. Não foi gentil. Foi fome, fogo, posse. Foi o beijo de quem esperou a vida inteira para encontrar alguém que olhasse para o monstro e dissesse: eu vejo você e escolho ficar. Quando nos afastamos, os 2 ofegantes, ele encostou a testa na minha. Bem-vindo ao inferno, Nia Brooks. Aqui o diabo serve café da manhã na cama. Eu ri de verdade pela primeira vez naquela noite, e soube com certeza absoluta que nunca mais ia querer sair.
Porque às vezes o amor não vem com um anjo de asas brancas. Às vezes vem com um terno preto, cicatrizes no peito e 7 palavras num recibo amassado. E quando ele chega, você não foge. Você acende o fogo junto com ele. Fim. Se essa história fez teu coração disparar, deixa like, comenta "Eu quero parte 2" e se inscreve, porque quando o diabo se apaixona, o inferno vira lar.